íntima. Esse é o tema desse vídeo, para você que tem procurado sobre esse assunto. Eu sou Fernanda Torras, sou médica ginecologista e eu vou fazer esse vídeo para esclarecer as maiores dúvidas, como se você fosse uma paciente aqui na minha clínica. E o que é a cirurgia íntima? A gente chama de cirurgia íntima a cirurgia que visa alterações, modificações na genitália feminina. A principal abrangência da cirurgia íntima se dá na correção dos pequenos lábios ou lábios internos vaginais, que é a mais frequente, que a gente costuma chamar de labioplastia ou ninfoplastia. Geralmente a redução desses lábios ou a simetrização nos casos de assimetria. Muitas vezes essa hipertrofia, esse aumento dos pequenos lábios vem associado com o aumento do capuz de clítoris, que é a pele que reveste nosso órgão erétil, que é o clítoris. Muitas vezes uma associação com cirurgia dos lábios externos ou grandes lábios por frouxidão, por assimetrias, por distúrbios anatômicos nessa área. E também abrange algumas cirurgias clitorianas, como redução clitoriana, como pexia clitoriana ou a clitoroplastia, já em casos muito mais raros, onde mulheres sofreram alterações anatômicas e estruturais dessa área. Para você saber, hoje a mais procurada é a ninfoplastia e muitas vezes relacionada com a capusplastia. Para as áreas externas, hoje é muito mais frequente que a gente lance mão dos procedimentos minimamente invasivos. A gente tem resultados ótimos com preenchedores, bioestimuladores e associação cirúrgica e minimamente invasiva com outros procedimentos nessa área. Isso configura a cirurgia íntima. E o que faz as mulheres procurarem a cirurgia íntima? Primeiramente, a principal causa são alterações estéticas na genitália. São mulheres que se sentem inseguras no ato sexual, com os parceiros sexuais, por uma hipertrofia da região, uma visão inestética da região. Mulheres que se sentem inseguras com as calças de academia, biquínis, com roupas íntimas que fazem aparecer a protuberância dessa região genital. Então isso configura uma indicação estética de abordagem dessa área. Também existem as alterações funcionais, as modificações funcionais que a gente visa fazendo uma cirurgia dessa. Por exemplo, mulheres com excesso da frouxidão, da flacidez dos pequenos lábios ou lábios internos, o que causa um aprisionamento na penetração. Toda vez que ela vai ter a penetração no ato sexual, ela tem um estiramento dessa região por um excesso de pele, com dor, com um incômodo local, isso vai sendo progressivo, isso faz essas mulheres procurarem ajuda. Outra causa são as infecções de repetição causadas por um excesso de pele, que modifica a flora local, que predispõe a infecções vaginais como candidíases, corrimentos bacterianos, como infecções urinárias de repetição. Isso faz a procura por uma causa funcional da região. Entre outras, como maior percepção de secura vaginal por excesso de pele na região. Isso tudo é indicação de ninfoplastia, de cirurgia íntima, seja por um aspecto estético ou um aspecto funcional, que ela visa corrigir, que ela visa melhorar para ter uma satisfação tanto de saúde como psicológica. E a idade de procura das pacientes depende da causa que levou a essa procura. Eu atendo mulheres abaixo dos 18 anos que constitucionalmente têm a genitália com essa alteração anatômica, com essa alteração estética ou funcional. São meninas que geralmente têm relatos da mãe, das tias, com genitálias hipertróficas, hipertrofia dos lábios, necessidade de ninfoplastia. Atendo mulheres no pós-parto que sofreram aquela alteração dos hormônios gestacionais, um ganho de peso excessivo, talvez, ao longo da gravidez, e que depois do ciclo de pós-parto, a amamentação, mantém essa alteração anatômica, um aumento dos lábios, uma frouxidão dos lábios, procurando a cirurgia íntima. Eu atendo mulheres em qualquer faixa etária, pós-bariátrica, que emagreceram demais e esse tecido conjuntivo frouxo, que é o tecido dos pequenos lábios, ficou afrouxado, ficou com um aspecto de aumento depois do emagrecimento, elas procuram a cirurgia íntima. Outras mulheres que ganharam muito peso e essas alterações anatômicas se findaram na região íntima, e mulheres que sofrem as oscilações e alterações de carência hormonal, principalmente na fase de climatério e menopausa. Sim, mulheres com mais de 40 é uma grande faixa etária para a procura da cirurgia íntima, aliada a uma
melhora funcional que a gente traz com os lasers e com as tecnologias e com o tratamento do climatério e da menopausa. E como procurar por essa cirurgia? A procura começa numa consulta presencial, muitas vezes uma consulta online, conversando sobre os aspectos da genitália, sobre os seus objetivos numa cirurgia dessa. A consulta abrange uma boa anamnese. O médico ele tem que saber quais as causas levaram a esse distúrbio local. A gente nunca vai fazer uma cirurgia sem corrigir a causa que levou a isso, porque existem as recidivas, alterações hormonais, pré-diabetes ou diabetes, frouxidão local, isso tudo predispôs a essa anatomia insatisfatória. Então a gente vai corrigir essas causas, vai planejar com você, saber todas as questões de saúde envolvidas. É muito importante uma boa anamnese, saber seus hábitos e vícios, doenças, tratamentos, por exemplo, pacientes tabagistas. Isso porque é uma área totalmente vascularizada, que depende de uma ideal vascularização no pós-operatório. A gente sabe que o cigarro prejudica essa vascularização periférica de tecido fino. E se eu operar uma paciente tabagista, eu tenho um maior índice de complicação. Hematomas, necroses, tá? Um sofrimento do tecido local. Então é fundamental que a gente ajuste com a paciente, cessar o tabagismo pelo menos um mês antes da cirurgia. Saber se a paciente está sofrendo alguma alteração hormonal maior, desde tireoide, alterações hormonais do climatério e menopausa, pré-diabetes e diabetes é uma contraindicação enquanto estiver desregulado, tanto pela cicatrização no pós-operatório, pelo resultado insatisfatório, assim como complicações, por exemplo, infecções. Então, conversar com a paciente, saber os antecedentes, fazer o mínimo preparo para essa paciente se planejar para a cirurgia e aí a análise clínica. A gente vai fazer um exame clínico. É muito comum pacientes terem uma expectativa da cirurgia que não são condizentes com um bem-estar, tanto orgânico como funcional. Por exemplo, pacientes que querem tirar completamente os pequenos lábios. Isso não existe, isso configura uma amputação de pequenos lábios e mais para frente essa paciente vai sofrer a consequência de infecções de repetição, de dor de repetição. Então o médico ele deve classificar o grau da hipertrofia, o grau da alteração e nivelar com a paciente o que se espera e o que pode ser feito para um pós-operatório. Geralmente é muito condizente a procura da paciente com o que é ideal, mas tem alguns casos onde a procura reflete uma não adequação, uma impossibilidade de abordagem. Então, o exame clínico, nivelar com a paciente, desenhar sobre a cirurgia é muito importante também nessa primeira consulta. Depois disso, a gente vai pedir pré-operatórios. Hoje, os procedimentos são feitos em ambulatório, então há necessidade da menor quantidade de exames, mas ainda assim há necessidade. Ainda assim é uma cirurgia como qualquer outra e o médico provavelmente vai solicitar um coagulograma, um hemograma. A função hepática e renal é importante pelas medicações utilizadas no pós-operatório. Às vezes eu peço um eletrocardiograma para uma avaliação de uma paciente que vai receber anestésico local, tudo visando a uma correta cicatrização, tudo visando a uma redução de risco de pós-operatório e adequação para o que você espera da cirurgia. E o que eu tenho aqui na minha prática são pacientes que resolvem fazer a cirurgia de um dia para o outro, elas se encorajam, elas se esclarecem sobre o assunto, mas é importante a gente combinar com a paciente como que vai ser esse pós-operatório. Será que ela vai ter esse resguardo, essa possibilidade de ficar em casa por 3 dias? Será que ela vai se planejar direitinho para ter os cuidados do pós-operatório? Por isso que eu falo, sempre há o melhor momento. O melhor momento pode ser um pré-feriado, onde ela vai passar 3 dias em casa depois. O melhor momento pode ser uma fase do trabalho, onde não vai requerer tanto esforço físico no pós-operatório. Eu tenho muitas pacientes do Brasil todo que vêm de avião para fazer o ato cirúrgico, ou até mesmo de fora. Eu preciso combinar com a paciente pelo menos 3 dias de repouso total, evitar voo, geralmente na primeira semana. A gente tem que saber como que vai ser conduzido esse pós-operatório para ter esse resultado satisfatório. Depois de ajustar esses fatores, a gente vai combinar a data do ato cirúrgico. E como é a cirurgia? No dia da cirurgia, a paciente vai comparecer, assinar os termos de consentimento, um exame clínico com aferição de pressão, frequência cardíaca, então a gente vai começar o procedimento. Eu estou falando para o procedimento que eu utilizo na minha prática, que é o procedimento cirúrgico ambulatorial, feito em consultório com anestésico local.
Por meio de anestésico local, a gente vai fazer todo o procedimento, portanto a paciente fica completamente acordada, completamente contactuante, ela fica conversando com a equipe. O procedimento dura entre 1h30 e 2h30 e daqui da clínica ela vai para casa para os cuidados locais. O procedimento pode ser feito em ambiente hospitalar também. Geralmente em ambiente hospitalar, em hospital dia, ela fica um dia internada. A anestesia pode ser por via raquianestesia ou sedação. A paciente costuma sair no mesmo dia do ato cirúrgico. Porém, na nossa prática, principalmente com o advento do laser, que é uma técnica que diminui sangramento no intraoperatório, que traz um conforto tamanho de pós-operatório imediato, a gente tem evitado levar para o hospital, conseguindo fazer o procedimento com a mínima invasão em ambiente ambulatorial. É importante falar que a gente solicita para o convênio, muitas vezes com um aspecto funcional de uma linfoplastia. Os convênios não costumam cobrir nem a internação, nem os honorários médicos de forma satisfatória. Então, isso configura uma cirurgia estética, na maioria dos casos, não cobertas por convênio. E se a gente leva para o hospital, além dos honorários de hospital, a gente tem o honorário da equipe de anestesiologista, a equipe hospitalar. Isso acaba ficando fora da conta da paciente, do planejamento financeiro da paciente, e fazer em ambiente ambulatorial facilitou ainda mais a disponibilidade dessa cirurgia para essas mulheres. E o pós-operatório, doutora? Saindo da clínica, ela vai para casa. É muito importante que a gente faça um resguardo de 72 horas pós-procedimento. Uma etapa crucial e fundamental são as compressas geladas no pós-operatório, por ser uma região muito vascularizada, muito inervada, que fica muito inchada no pós-operatório. A gente precisa das compressas geladas de hora em hora ao longo desses dias, para reduzir edema, que é um inchaço, para reduzir dor no pós-operatório, para reduzir a taxa de complicação, como inchaço intenso ou hematomas. Então ela vai para casa começar as compressas e fazer o uso dos analgésicos simples que a gente prescreve e antibiótico para 3 dias. Não é todo médico que prescreve antibiótico. Na minha prática eu tenho bons resultados, uma redução de risco no uso de antibiótico de 3 dias e antibiótico por meio de pomadas locais. Fazendo esse resguardo de 3 dias, ela vai estar muito bem depois desse período, o risco já passou de complicação maior e aos poucos ela vai retomar as atividades. Geralmente eu vou individualizar qual que é a ocupação daquela paciente, qual que é o esforço físico que ela faz no trajeto para o trabalho, o mecanismo para trabalho, se tem muito ou pouco esforço físico, e ao longo desse período eu vou liberando para as atividades corriqueiras. É importante, quando a gente planeja com a paciente uma cirurgia, que ela me dê 30 dias para repouso completo na atividade sexual e nas atividades em academia, no esforço físico de academia, seja ele aeróbico ou musculação. Pode ser que com 21 dias ela esteja completamente liberada para essas atividades. Em outros casos eu vou pedir realmente 1 mês, para a gente reduzir ao máximo os riscos. É engraçado ver das pacientes que elas não têm dor no pós-operatório. O laser ele traz uma particularidade de diminuir muito a dor de pós-operatório. E às vezes a paciente esquece que fez um procedimento que foi um ato cirúrgico. Então a gente deve conter esses abusos no pós-operatório. Pacientes que vêm de fora, geralmente em 7 dias estão liberadas para voo, para trajeto, depende da resposta nessa primeira semana. Cada cirurgia tem uma extensão diferente, cada organismo tem uma recuperação diferente, mas por via de regra elas conseguem retornar. Uso fio cirúrgico, fios absorvíveis, fios que não dependem de mim para retirada, eles caem sozinhos, então mesmo se ela receber pontos por meio de fios, eles são absorvíveis, os pontinhos vão cair, a gente não vai se preocupar com essa questão no pós-operatório mais tardio. Então isso dá a possibilidade da paciente viajar. Quintas e sextas são os dias clássicos para fazer cirurgia íntima, porque ela consegue, na sexta, sábado e domingo, fazer os primeiros cuidados e depois ser liberada para as atividades de trabalho, por exemplo. Os cuidados pós-operatórios também refletem os intervalos que a gente vai dar entre a linfoplastia cirúrgica, por exemplo, e a associação com outras terapêuticas não invasivas, como os bioestimuladores, os preenchedores. É possível, sim, dentro de 1 mês, a gente associar a cirurgia e a estética não invasiva com alguns mecanismos como preenchedores. Geralmente a gente dá um intervalo de 21 dias para isso. É importante falar que muitas pacientes planejam ficar em São Paulo por 1 mês, visando tanto a parte cirúrgica como a parte estética não invasiva, a harmonização vulvar, como elas costumam dizer. E as complicações pós-operatórias?
As complicações pós-operatórias, elas são bastante amenizadas com o advento do laser, com esses cuidados de pós-operatório, mas sim, é uma cirurgia como qualquer outra cirurgia. O maior risco que a gente tem, principalmente no pós-operatório imediato, são os hematomas, vasinhos que rompem, uma área muito vascularizada fazer hematoma. A gente reduz esse risco com o repouso e com as compressas de fato. Um edema muito pronunciado, um inchaço muito grande por excesso da paciente ou uma particularidade da paciente, que faz abrir um pontinho, que faz uma secreção acontecer com maior frequência, é uma outra complicação, geralmente fácil de contornar rapidamente se a paciente voltar para os cuidados locais. Outra complicação que a gente pode ter são as discromias, ou seja, a vulva ela tem vários graus de coloração e muitas vezes a gente quer reduzir visando um clareamento homogêneo e isso pode não acontecer com a cirurgia da linfoplastia, por exemplo. A gente lança a mão do laser, outras terapêuticas de energia para texturizar a pele, então essa é uma complicação que pode não ser esperada para a paciente. Por via de regra, elas costumam gostar do resultado na coloração, mas podem acontecer as discromias. Cada vulva tem uma coloração específica. Quando a gente reduz, pode ser que um lado fique um pouco mais claro do que o outro. Texturizando a gente visa melhorar. Outras complicações seria a retirada em excesso, a amputação principalmente dos lábios internos. Isso é um erro de técnica, a gente nunca pode amputar esses lábios e expor essa vulva tanto a infecções como a dor crônica na relação sexual. Ou deixar um excesso, sobrou um excesso que pode ser corrigido. É muito melhor deixar o excesso, a retirada em excesso. Eu recebo pacientes também para uma abordagem secundária, depois de alguns anos de linfoplastia, alguns meses de linfoplastia, visando uma correção secundária. Assimetrias que possam ocorrer, às vezes quando teve um distúrbio na cicatrização, ou pela técnica que fez uma assimetria, isso é possível, uma correção secundária. A grande vantagem é que as complicações são cada vez mais raras e são contornáveis, a gente consegue contornar, exceto a retirada em excesso dos lábios, que não tem como refazer. Isso seria um critério para a paciente escolher, conversar com o médico previamente. A técnica tem que ser respeitada e não somente pelo desejo da paciente, às vezes uma não visualização da consequência da paciente. Isso é mais comum nos Estados Unidos, onde eles dão possibilidade da paciente escolher diversos tipos de vulva. Aqui no Brasil a gente é criterioso, a gente tem as classificações e evita-se esse tipo de transtorno, esse tipo de complicação. Eu espero ter ajudado com informações. É importante quando você procura um procedimento, estar minimamente informada sobre o que é, como se preparar, quais as possíveis complicações. Eu gosto dessa informação, eu acho que a gente tem que pesquisar muito antes da escolha do profissional, a escolha da cirurgia que a gente está avisando. E se quiser mais informações, aqui está meu contato da clínica. Não vou falar de valores, os valores mudam muito de região para região, de técnica para técnica, mas você pode ser informada nesse número se for interesse.